Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje, na nossa segunda parte da aula 1 sobre noções de lógica, nós vamos tratar sobre a relação de implicação, a relação de equivalência, sentenças abertas e quantificadores, e nós vamos demonstrar também como negar proposições. Nessa nossa primeira abordagem, nós temos a relação de implicação, que é o P implica em Q, que ele é baseado nessa noção de condicional aqui, que ele é o condicional unidirecional. Então nós temos como primeira observação, nós temos que P implica Q quando o condicional, que é aquele primeiro condicional unidirecional que nós tratamos, ele é sempre verdadeiro. E isso serve para nós provarmos hipótese, então tese, seria a relação de implicação. Essa relação de implicação, ela diz que a partir da primeira proposição nós temos a segunda, utilizando-se aquele condicional, que foi o primeiro que nós mostramos, que é o se, então, nós temos aqui que uma relação de implicação, ela é baseada nele como sendo verdadeiro. Se 2 é divisor de 4, então 2 também vai ser divisor de 4 vezes 5. Se nós temos que o resultado desse condicional aqui ele é verdadeiro, então isso aqui trata-se de uma relação de implicação. Nesse segundo caso aqui, nós temos que P é positivo e primo, então o máximo divisor comum entre P e P ao quadrado ele vai dar P. Isso daqui também ele é baseado no condicional se, então, como isso daqui é uma verdade, então trata-se de uma relação de implicação. E a relação de equivalência ela seria baseada naquele condicional bidirecional que nós tratamos também. Ele é o se e somente se, então ele é baseado nesse condicional aqui. Nós temos, quando ele é verdadeiro, quando esse condicional aqui, o resultado desse condicional é verdadeiro, nós temos a relação de equivalência, porque tanto faz de um lado para o outro, quanto do segundo lado para o primeiro lado. Nós temos aqui a tabela. Fazendo-se aqui a relação de equivalência, nós traçamos aqui o que seria o último caso. Vamos realizar aqui as operações, sendo que nós vamos, como resultado último, vai ser entre essa coluna e essa. Nós vamos ter essa condição aqui sendo satisfeita pela relação de equivalência. Nós temos que provar que isso daqui dá sempre verdade. Se eu tenho as duas verdades aqui, essa última aqui me resulta em verdade, porque a relação de equivalência ela é aquele condicional bidirecional aqui, que na realidade seria este daqui. Tá? O se e somente se, então, aquele segundo condicional. Se eu parto de uma verdade, eu consigo chegar numa verdade e vice-versa. Então a primeira é verdade. Se eu parto de uma relação falsa, eu chego numa relação falsa, isso dá verdadeiro. Se eu partir de uma proposição falsa e chegar numa falsa, então isso daqui dá verdadeiro também. Os dois dando verdadeiro, eu tenho o final como verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro chegando em verdadeiro, e eu tiver verdadeiro chegando em verdadeiro, que seria esse condicional aqui de novo, eu tenho verdade. E por fim eu tenho a mesma coisa aqui, verdade e verdade. Verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro para verdadeiro, tenho verdadeiro no final. Nota que isso aqui resultou numa tautologia, então isso aqui vai ser uma relação de equivalência. Esse aqui vai ser sempre equivalente a esse, não importa quais sejam as proposições P e Q. Esse último exemplo aqui, ele tem 2 é divisor de 8, então o máximo divisor comum entre 2 e 8 seria 2, o que significa dizer que é verdadeiro bicondicional. Então se eu partir de um lado para o outro, eu tenho verdade. E se eu partir do outro e chegar no 1, eu também tenho verdade. E isso daqui trata-se de uma relação de equivalência. O que seriam sentenças abertas, e vamos tratar também dos quantificadores. Essas expressões aqui, x mais 1 igual a 7, x maior que 2, x ao cubo igual a 2x ao quadrado, elas vão depender basicamente do valor de x. Então não é qualquer x que satisfaz isso daqui. Eu vou precisar de um x específico. E sendo o x específico, no final das contas eu vou dizer algo assim. Então, nesse primeiro caso aqui, x é igual a 6. Esse é o único x que satisfaz essa equação aqui, porque o único número que satisfaz 6 mais 1 aqui, sendo 7, é esse número aqui. Eu não tenho outro que possa substituir o x nessa equação. Então, nesse caso, o x ele é único e ele é igual a 6. Nós temos esse segundo exemplo aqui, que o x ele é maior que 2. Então, se nós formos tratar simplesmente no conjunto dos números naturais, nós podemos dizer que x pertence aos naturais, tal que x ele vai ser igual a qualquer valor desse conjunto aqui, pode ser 3, 4, 5 e por aí vai ser um conjunto infinito. Esse conjunto aqui ele satisfaz, então não é qualquer x que satisfaz essa equação B aqui. E nós temos esse último aqui também, que não vai ser qualquer x que vai realizar isso daqui, então eu posso dizer que simplesmente x ao quadrado é igual a 2x, ou que x é igual a 2, mas eu também posso ter que x é igual a 0, porque se eu tiver 0 ao cubo igual a 2 vezes 0 ao quadrado, também satisfaz essa equação. Então eu vou ter possivelmente dois valores aqui para o x.
Então o valor lógico aqui dessas três sentenças que eu coloquei aqui em cima, ela vai depender do valor que eu colocar no x. Então não vai ser qualquer x que vai satisfazer isso daqui. Então nós temos o quantificador universal, que ele trata-se desse símbolo aqui, qualquer que seja. Esse símbolo aqui, que é quase um A de cabeça para baixo, ele é qualquer que seja, ele é representado aqui. E eu tenho aqui qualquer que seja x, x mais 1 igual a 7. Isso daqui vai ser falso porque não é qualquer x, então não é qualquer que seja x que vai satisfazer isso aqui. Existe um único x que satisfaz isso daqui, que ele é o 6. Né? Então ele é único. Nesse segundo caso aqui, nós temos qualquer que seja x, x ao cubo igual a 2x ao quadrado. Isso aqui também vai ser falso, porque nós vimos no slide anterior que não é qualquer x que satisfaz isso daqui. Apenas o x igual a 0 e o x igual a 2 que satisfazem essa equação aqui. Então o número 2 ele é falso. Nós temos esse terceiro aqui, que qualquer que seja o valor do a, nós temos que a mais 1 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2a mais 1, que seria o desenvolvimento do produto notável a mais 1. E isso daqui serve sim para qualquer a. Então nós temos isso daqui como verdade. E também nós temos esse último aqui, que seria qualquer que seja y. Y ao quadrado mais 1 daria maior que 0, o que resulta uma proposição sempre verdadeira, porque para todo número y, nós temos que y ao quadrado mais 1 vai ser positivo, porque mesmo se o y for negativo, ele elevado ao quadrado, ele vai se tornar positivo, e se eu acrescentar 1, ele também vai se tornar positivo. O único caso possível que talvez daria algum problema seria o 0, mas se aqui for 0 ao quadrado mais 1, também vai ser maior que 0, então vai ser um número positivo. Com isso eu provo que essa proposição é sempre verdadeira. O que seria o contrário do quantificador universal seria esse aqui, o existencial, que existe pelo menos um. Nesse caso nós temos que existe um x, ou que pelo menos existe pelo menos um x, que satisfaz essa equação, e nesse caso é verdade, que seria o número 6. O número 6 ele satisfaz aqui, ele é único. Né? Então ela vai ser verdadeira essa proposição por conta disso. Nós temos aqui também que existe um x, pelo menos um, que satisfaz isso daqui. Nesse caso nós vimos já anteriormente que o x igual a 2, o x igual a 0, eles satisfazem essa equação, então existe pelo menos um, nesse caso são 2, que satisfazem essa equação. E essa proposição ela vai ser sempre verdadeira. Nesse terceiro caso, que seria o oposto do que nós vimos anteriormente, que existe pelo menos um a, que eu vou dizer que a elevado ao quadrado mais 1 vai ser sempre menor ou igual a 0. O que é falso, eu não consigo nenhum número que elevado ao quadrado mais 1 seja menor ou igual a 0. Nem o 0, nem o menos 1, nem o 1. Se eu tiver 1 aqui vai ficar 2 e que não vai dar verdade no final das contas. Por isso que eu tenho que isso daqui vai ser sempre falso, não importando o número a que eu utilize aqui. Então não existe nenhum a que satisfaça isso daqui, por isso que a proposição ela vai ser falsa. E existe pelo menos um número m, que m vezes m mais 1 vai ser diferente de m ao quadrado mais n. Não é possível nós obtermos isso, porque se eu fizer a distributiva eu sempre vou obter esse resultado aqui, m ao quadrado mais m. Então, se eu disser que existe pelo menos um número m, tal que m vezes m mais 1 é diferente de m ao quadrado mais m, isso daqui vai resultar numa sentença falsa. Então, algumas vezes também nós utilizamos esse tipo de quantificador aqui, que existe um único, né, que seria esse traço aqui em sequência desse e virado ao contrário. Ele está dizendo aqui que existe um só e só um. E aqui vocês têm mais 3 proposições, fica a cargo de vocês fazerem essa demonstração. Então pausem o vídeo e tentem resolver isso aqui e cheguem à conclusão de que isso daqui é verdadeiro, isso aqui é falso e isso aqui também é falso. E nós temos a negação de uma conjunção, né, nesse nosso capítulo de como negar proposições. Se nós temos aqui que A é diferente de 0, nesse primeiro exemplo, B é diferente de 0. Se eu pegar aqui P e Q, nós temos essa e essa condição. A negação disso daqui seria A igual a 0 ou B igual a 0. Notem que eu inverti tudo. O que era diferente aqui virou igual aqui. E o que era E aqui virou o OU. O que era a conjunção virou a disjunção aqui. Nós temos nesse segundo exemplo aqui que 2 é divisor de 4, o que seria verdadeiro. Nós temos que 3 é divisor de 9, o que seria verdadeiro também. E nós temos o P e Q, nesse caso seria verdadeiro. Porém eu tenho que chegar numa proposição falsa no final. Então eu digo que a negação de P e Q nesse caso seria que 2 não é divisor de 4, o que é falso, ou que 3 não é divisor de 9. Como eu tenho o conectivo OU nesse caso aqui, esse OU ele vai resultar sempre numa proposição falsa, porque eu tenho falso e falso aqui. E com isso eu nego a proposição.
Notem que eu inverti tudo que seria relativo às proposições iniciais aqui, inclusive o conectivo, o e virou ou. A negação de uma disjunção seria a seguinte: se eu disser aqui que simplesmente o triângulo ABC é isósceles e o ABC é equilátero, eu tenho ou aqui como conectivo e eu tenho isso daqui como verdade. Fazendo a negação disso daqui seria equivalente a dizer que a negação de P ou Q, eu vou ter que negar a primeira, então eu vou ter que negar, falar que ele não é isósceles, falar que ele não é equilátero, e eu vou ter que dizer que ele não é isósceles, então ele não é isósceles, e ele não é equilátero. Então esse ou ele vai virar um e no final das contas, que é o que a gente tem aqui. Esse ou virou um e, o que era não é mais, e o que era não é mais. Então ele vai aplicar a distributiva nesse e nesse aqui. Então o que seria a negação de P ou Q? Seria simplesmente dizer que a negação de P e a negação de Q. Que é esse caso aqui. Nesse segundo caso aqui eu tenho que A igual a zero, tudo bem. Tem que B igual a zero também. E tem que P ou Q vai ser A igual a zero ou B igual a zero. Note que eu tenho que fazer a inversão desse sinal aqui, então o que era igual fica diferente. E o que era ou vira E. Então a negação de P ou Q, novamente nós vamos aplicar a distribuição dessa negação aqui. Dizer que P e negação de Q. Então eu vou negar a primeira e vou inverter o sentido dessa disjunção aqui, ela vai virar uma conjunção e eu faço a negação do segundo aqui. Então nós temos aqui a negação de um condicional simples e apesar da palavra simples ali estar dizendo condicional simples, é um pouco complexa, tá? Então nós vamos ter que a negação desse condicional simples ele vai adquirir a seguinte forma: vai ser a primeira e a negação da segunda. Nós temos dois exemplos aqui que fica a cargo de vocês tentarem resolver, mas basicamente aplicando essa formulação aqui nós conseguimos fazer uma tabela verdade e chegar nessa equivalência. E o que seria bastante importante aqui seria a negação de proposições quantificadas. Em alguns problemas de concurso público ou de testes iniciais de lógica para empresas, nós vemos uma formulação como essa daqui, só que em formato de texto. Então nós temos todo o número tal seria primo. Existe um número tal que não seria divisor de 8. Então nós temos algumas proposições assim desse tipo que elas caem bastante em testes de lógica, tanto em empresas como em concursos públicos ou até dependendo assim, vestibulares. Primordialmente nós temos que o que era qualquer que seja x, a negação disso daqui seria existe pelo menos um ou existe um x. Porque se existir um x que satisfaz, isso daqui fica sendo como mentira, fica sendo como falso. E vice-versa. Se eu falar que existe pelo menos um e eu descobrir que ao invés disso qualquer um ou mais de um x ele consegue satisfazer a minha equação ou proposição aqui, né? Nós temos que essa condição seria a negação de um e de outro. Então nós temos aqui alguns exemplos, né? Qualquer que seja x, x mais 3 igual a 5, o que é falso. Então essa primeira proposição aqui ela seria uma sentença falsa, porque eu tenho um único x que satisfaz isso aqui, que seria o número 2. E eu tenho aqui a negação que seria existe pelo menos um x, sendo que x mais 3 é diferente de 5. E realmente existe, esse x aqui ele pode ser qualquer um que não seja 2. Então se eu tiver um número aqui exceto 2, mais 3 ele vai ser sempre diferente de 5. Então eu tenho isso daqui como verdade. Então isso daqui vai ser verdadeira. A negação de uma sentença falsa vai ser sempre verdadeira e vice-versa. Nós temos aqui também um quantificador aqui dizendo que qualquer que seja x, x vezes x mais 1 vai ser sempre igual a x ao quadrado mais x, o que é verdadeiro. E na segunda eu estou dizendo aqui que existe pelo menos um x que não vai satisfazer isso daqui é falso. Porque todo x ele vai ser submetido a essa definição aqui, dada pela sentença. Sentença sendo qualquer que seja x, raiz de x ao quadrado mais 1 vai ser sempre x mais 1, que é falso. Isso aqui é falso porque nem todo x ele vai satisfazer isso daqui. Tá? E eu vou dizer aqui na negação que existe pelo menos um x que ele satisfaz isso daqui sendo diferente. Então notem que não só eu apliquei a negação em cima desse quantificador aqui, que era universal, e eu coloquei aqui a negação como sendo existencial, e o que era igual fica sendo diferente. Notem que eu tenho que aplicar a negação em todas as condições aqui de cima, para se poder chegar nessa linha de baixo. Então aqui nesse segundo caso que eu tenho, existe pelo menos um que não satisfaz isso daqui, sendo que agora eu estou usando o sinal de diferente. Então essa sentença aqui ela seria a verdade. Tá? E o quarto, que foi o que eu citei ali
como sendo um exemplo típico de questão de prova. Então eu tenho aqui que todo losango é um quadrado, o que não é verdade. Tá? E para eu negar isso daqui, a palavra todo, que está escrito aqui todo, que seria esse símbolo daqui, né? Esse símbolo aqui, não mais é todo. Eu vou dizer que pelo menos existe um. Então isso daqui seria a negação de todo, seria pelo menos existe um. E esse verbo de ligação aqui eu vou dizer que não é. Tudo bem? Então isso daqui seria a negação entre uma sentença e a sua respectiva negação. Nesse quarto caso aqui nós temos que a segunda expressão, que seria a negação da primeira, seria verdadeira, porque existe um losango que não é quadrado. Existe pelo menos um losango que não é quadrado, né? Porque eu posso ter aqui um losango, no caso específico de ter um losango com todos os lados retos, isso daqui seria um quadrado, mas seria o caso único. Existe um losango que não é quadrado, e se eu tiver aqui um ângulo diferente de 90 graus aqui, então vai existir pelo menos um losango que não vai ser quadrado. Tudo bem? Esse último exemplo aqui é o que mais comumente a gente vê nos exames, tanto para empresas como em concursos públicos. E nós conseguimos fazer também a negação de proposições quantificadas, que isso daqui é muito útil para nossas formulações matemáticas do dia a dia. Fica claro que vocês darem uma olhada aqui de como se faz essa sentença, negação aqui, esses pares que nós temos aqui. E com isso eu concluo essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido os conceitos de noções de lógica. Esse é um tema muito interessante e muito utilizado em faculdades cujo currículo demanda matemática discreta. E eu espero ver vocês na próxima, dando prosseguimento ao nosso novo curso de conjuntos e funções. Até breve.